Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a Ler Olhos nos Olhos, uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras e que conta com a produção executiva da Book Company. Do outro lado do ecrã, mesmo aqui ao lado, tenho o prazer de estar acompanhado por Isabel Stilwell, a quem saúdo e agradeço. Muito obrigado, Isabel. Olá, Hélder, boa Por noite. este reencontro, muito boa noite. Este reencontro agora mediado pelos ecrãs. Pelos ecrãs, era melhor quando já fizemos alguns com passarinhos e flores à volta, não era? Precisamente, Mas pronto. é muito melhor assim, mas outros hão de chegar e hão de vir sem estes ecrãs pelo meio, estou certo. Assim desejamos, pelo menos, não é? Nós passaremos já à conversa, mas antes ficam algumas notas sobre a vida e obra de Isabel Stilwell, que é jornalista e escritora, desde o Diário de Notícias, no qual começou aos 21 anos, que contribui de forma essencial para o jornalismo português, fundou e dirigiu a revista Pais e Filhos, foi diretora da revista Notícias Magazine durante 13 anos e também diretora do jornal Destaque até ao final de 2012. Paralelamente, escreveu livros de ficção, contos e histórias para crianças. Em 2007, estreou-se na escrita de romances históricos com Filipa de Lencastre e neste ano, 2020, conta já com 9 romances sobre 8 grandes rainhas e um rei. Tem mais de 300 mil livros vendidos, 3 deles traduzidos para inglês e um publicado no Brasil. Todos, incluindo o seu mais recente romance, Dom Manuel I, Duas Irmãs para um Rei, editado em junho, ocuparam o top de vendas de ficção nacional. Escreve semanalmente no Jornal de Negócios, onde comenta a atualidade, fez e continua a fazer rádio, mas já lá vamos. Além disso, Isabel é mãe de 3 filhos e avó de 8 netos, um número que, segundo diz, está sempre em atualização. Também falaremos sobre isso se tivermos tempo. Vive em Sintra, que é também uma das suas causas, não apenas casa, imagino. Também, se tivermos tempo, abordaremos isto. Só uma nota rápida pelos parceiros. A Ler Olhos nos Olhos é uma iniciativa que tem como parceiros a UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, o Centro Nacional de Cultura, a Livraria Martins Fontes no Brasil, a Camões Centro Cultural Português em Maputo, a Feira do Livro Filipossos no Brasil, sempre um papo, também brasileiro, o Fliera Chá do Brasil, a Academia Cabo-Verdiana de Letras, o Fácil brasileiro, a PEN da Guiné-Bissau, a Fundação Fernando Leite Couto de Moçambique e a Bienal do Livro de Pernambuco, no Brasil, que lá está. Peço desculpa por esta introdução um pouco longa, estendemos assim a passadeira. Não, mas ficámos assim a saber que estamos no mundo inteiro, não é? Exatamente, com certeza, estamos em todo lado. Durante a conversa, e também porque estamos em todo lado através do Facebook, façam-nos chegar as vossas perguntas para a Isabel Stilwell, que é, além de muito simpática, muito prestável e certamente irá responder a todas as perguntas que nós também tivermos tempo de incluir aqui nesta nossa conversa. Isabel, o seu mais recente romance chama-se Dom Manuel I, Duas Irmãs para um Rei, e conta a história de um homem que não nasceu para ser rei. Afinal, que homem foi este e o que é que a fascinou na sua história? Hélder, esta história é mesmo fascinante, porque é de facto tudo o que todas as intrigas, as conspirações, os amores, os desamores, as paixões, estão todas nesta época. Nós conhecemos Dom Manuel, conhecemos esta época da história, mas conhecemos muito um Dom Manuel dos descobrimentos e não um Dom Manuel mais doméstico, mais na sua política europeia e nomeadamente na Península Ibérica, e portanto este é um rei que de facto nasceu em Alcochete, não nasceu para ser rei, era um 8º filho, um filho mais novo da duquesa de Viseu e Beja, e que vai conseguir
por a roda da fortuna vai rodar de forma a que ele vai, de facto, aos 26 anos chegar ao trono. Depois, como os prognósticos a seguir ao jogo são sempre fáceis de fazer, os cronistas dizem-nos todos que o seu nascimento foi milagroso, que ele se chama Emanuel, Deus conosco, e que, portanto, ele estava destinado a chegar ao trono, e ao chegar ao trono com uma missão, e a missão que Dom Manuel muito convictamente chegou ao trono, muito convencido e certo dela, era conseguir unir o mundo sob uma mesma fé e ser um imperador desta nova fé, segundo as profecias. Portanto, era um projeto messiânico que nunca se concretizou, mas que o levou, de facto, a aventurar-se pelos mares e a aventurar-se e a dar um impulso a esta nossa saga dos descobrimentos, que é extraordinária. Nós, neste momento, estamos a atravessar uma saga de contornos diferentes. Queria perguntar-lhe, fazer-lhe a pergunta habitual nestes tempos de Covid-19, que parte deste livro foi escrita ainda em pandemia? Nenhuma, não foi nenhuma parte, porque o livro até ia sair em abril e depois foi a pandemia que o empurrou para junho, e portanto eu vivi este confinamento e depois o desconfinamento já com o livro, mas no confinamento eu pensava, mas isto que está a acontecer é tal e qual o que acontece no tempo de Dom Manuel com a peste, e inclusivamente tantas coisas. Por exemplo, Dom Manuel, nós sabemos que, por exemplo, o vinagre, se descobriu os ladrões de cadáveres, isto é um bocado tétrico, mas ao mesmo tempo é emocionante, os ladrões de cadáveres das pessoas que morriam de peste tinham descoberto que, pondo uma máscara de vinagre, conseguiam não apanhar a doença, para irem assaltar os pobres moribundos e mortos da peste. Mas também que, por exemplo, cidades como Évora, quando houve o perigo da peste, Dom João II manda evacuar a cidade durante 2 semanas quase, deixa o gado pastar dentro da cidade, porque havia muito a peste. No caso da peste, a peste passava por pulgas, e os animais com o seu pelo, sobretudo as ovelhas e as cabras, claro, atraem muito. E portanto eu pensava, isto não é novo, isto é um remake do século XXI de uma coisa com que a humanidade já viveu e já superou e já aprendeu a viver, e felizmente saiu dela, não é? Também há alguma nota de esperança de que sairemos desta... saímos de certeza absoluta. Não é? Na sua biografia pode ler-se que grande parte do seu tempo é dedicada a uma profunda investigação para os seus novos romances, e de facto em cada romance histórico que publica percebe-se o resultado de uma grande empreitada. Eu pergunto-lhe, em média, quanto tempo leva entre a investigação e a publicação de um livro, sendo que começou nos romances históricos em 2007, portanto já leva 13 anos disto, mas a verdade é que em pouquíssimo tempo já tem outro romance histórico na calha. É verdade. Primeiro é preciso perceber que, uma vez entregue um livro ao editor, eu sinto, pronto, agora este livro é para a editora trabalhar, para os revisores, para a revisão histórica, ou seja, há um trabalho demorado e prolongado de aperfeiçoar o livro para que ele esteja pronto para sair. E muitas vezes, nesse tempo, eu já estou paralelamente a trabalhar numa nova personagem, ou porque ela surgiu da investigação do anterior, ou porque há muito tempo que quero voltar a ela. E, portanto, normalmente o tempo que me dei entre eu me começar a interessar por um novo personagem e a publicação tem sido à volta de 2 anos. Sim, bate certo. Eram também essas as minhas contas. As suas contas. Sim, estreou-se nos romances históricos com Filipa de Lencastre. Porquê Filipa de Lencastre para começo daquilo que sobretudo quando estou consigo, e nós estávamos a falar em off,
da Feira do Livro de Faro, foi o nosso último encontro presencial. Eu perguntava-lhe porquê Filipa de Lencastre para o começo desta longa conversa que tem mantido com os seus leitores neste capítulo dos romances históricos. A Filipa de Lencastre nasceu por um acaso, o nome da Filipa de Lencastre. Eu fui a uma reunião na Esfera do Livro com a Sofia Monteiro, que ainda é até hoje a minha editora, e eles, eu não os conhecia, mas tinha escrito já vários livros sobre adolescentes, e eles perguntaram-me se eu queria escrever mais um livro sobre adolescentes. E nessa altura tinha uma vaga ilusão de que os meus filhos já tinham saído da adolescência. Depois percebi que nunca saem, entram e saem, aliás, como nós. Era isso que eu ia perguntar, se isso também se aplica a nós. A todos nós, eu acho que sim, acho que há momentos, é um círculo que vai acontecendo e nós vamos entrando e saindo de adolescências. E eu disse que não, e depois quando ia a sair da reunião, havia umas estantes, mesmo na sala de reuniões, eu olhei por acaso e vi que havia uma série de livros sobre biografias históricas, romances históricos sobre personagens portuguesas, mas naquela prateleira estavam escritas por autores estrangeiros, o Peter Russell, muitos outros. E eu pensei, eu fiz um comentário, mas porquê que só os estrangeiros é que estão a escrever sobre os nossos heróis? E eles disseram, mas gostava de escrever um romance histórico ou uma biografia histórica? Eu disse, nunca tinha pensado nisso. E eles disseram, sente-se outra vez. Eu sentei-me e foi nesse momento que eles me perguntaram, mas escrevia sobre quem? E saiu-me o nome saiu-me sem eu ter pensado, nem planeado, nem nada, e saiu Filipa de Lencastre. E portanto, o Oscar Wilde diz que às vezes, quando fala muitas vezes sem pensar, e que às vezes surpreende-se pela positiva, embora não seja a maioria dos casos. E aquilo foi exatamente assim. Eu acho que o meu inconsciente trabalhou mais depressa do que o meu consciente, porque quando o meu consciente pensou sobre o que tinha dito o inconsciente, achou que fazia todo o sentido. Os meus pais são ingleses, eram ingleses, a minha mãe e o meu pai. Filipa de Lencastre é a única princesa inglesa que foi rainha de Portugal, portanto, numa família de origem inglesa, obviamente que esta rainha de ligação entre o Reino Unido e Portugal, entre Inglaterra e Portugal, era uma rainha de que falávamos em família. Além disso, a minha mãe é de Lancashire, a minha mãe é exatamente desta zona de Inglaterra. A minha mãe veio para Portugal também para casar como a Filipa de Lencastre, teve 8 filhos e, portanto, havia ali muitas razões para eu me interessar. E havia também uma ideia que funcionou. Eu entrei na universidade para o curso de História, na Universidade de Lisboa. Depois mudei para a comunicação social, mas o meu pai era historiador e, portanto, estava muito contente que a sua 7ª filha fosse finalmente seguir-lhe as pisadas. E eu, da minha experiência na universidade e em História, tinha a experiência de que as fontes eram muitas vezes francesas. E eu pensei, não, se calhar há fontes inglesas por explorar e também, se eu quiser... tenho irmãos em Inglaterra e se tiver que ir para a Inglaterra é mais fácil ficar com eles. Portanto, foi tudo isto que o meu inconsciente pensou e depois o meu consciente fez. Olha, e que liberdades se permite neste registro? Um romance histórico, pelo menos os romances históricos da qualidade do que escreve, exigem uma investigação cuidada, aturada, mas também há um espaço para o exercício de ficção. Portanto, daí a minha pergunta, que liberdades é que a Isabel tem na escrita ou seja, de pegar em algo que efetivamente existiu e reunir a documentação toda que conseguir para contar uma história que fez parte da história, que faz parte da história, no caso portuguesa, mas há ali várias portas por onde pode entrar também a ficção.
Sim, o romance histórico é um estilo de literatura, não é? Com regras próprias. Eu costumo dizer que sou uma jornalista do passado, porque ao fim de 40 anos de carreira profissional e como jornalista, o meu cérebro está formatado para ser jornalista. E os jornalistas procuram os factos, apurar o máximo dos factos e depois, a partir dessa grelha, é que eu consigo construir a plausibilidade e a ficção. Obviamente que quando mal introduzimos um diálogo, estamos a introduzir ficção e estamos a contar uma história através de um diálogo que obviamente não sabemos se existiu, nem se foi assim, nem temos maneira de saber. Claro. Nem nós, nem os historiadores. E baseamos muito em fontes, como os cronistas, como em muitas coisas que são, por seu lado, também romancistas históricos, ou seja, quando no Dom Manuel nós falamos do Rui de Pina, do Damião de Góis um bocadinho diferente, do Garcia Rezende, eles são romancistas históricos da época e nós temos que ter isso em conta. Portanto, é o cruzamento das fontes, é o cruzamento das histórias. Mas quanto mais para trás vamos no tempo, muitas vezes mais difícil é chegar a próximo da verdade. A verdade não existe, não é? Nós sabemos hoje, para eu e o Hélder, se formos fazer uma reportagem sobre o António Costa em uma conferência de imprensa, podemos ter visto as mesmas coisas por ângulos diferentes. Claro. E a sua verdade e a minha e a de mais 20 pessoas é que depois um dia vai aproximar a verdade. Portanto, tentamos cruzar estas fontes todas, mas quando dá muito para trás, obviamente que isso é mais difícil. E por isso eu digo sempre, isto é o meu rei Dom Manuel, isto é a minha Isabel de Aragão, isto é a minha Filipa de Lencastre. Quando nos aproximamos para a Rainha Dona Amélia, para a Dona Maria I, para a Dona Maria II, sobre as quais eu escrevi, e aí temos cartas, e cartas já em que as pessoas refletem os seus sentimentos, em que temos documentos, temos diários, inclusivamente, aí eu acho que se aproximam, ou podem se aproximar um bocadinho mais do que chamamos uma biografia romanceada, não é? Portanto, pomos os diálogos, já há essa liberdade, mas simultaneamente eu tenho a veleidade de achar que se calhar se Dona Maria I voltasse e lesse o meu livro, dissesse é isto. É isto. Ou é mais ou menos isto, não é? E mais para trás é mais difícil. Mas eu acho que o mais importante de tudo é contar estas histórias, é cruzar estas histórias e é dar explicações, ajudar as pessoas a perceberem o passado e a perceberem o presente porque percebem o passado. Pois, é um exercício importante. Nós estávamos a falar ainda há pouco da cada vez maior, portanto, antes de iniciarmos este direto, da cada vez maior escassez de memória nas redações. Eu sei que isto é um tema que lhe diz muito, por causa também da sua formação e porque é uma jornalista a tempo inteiro, ainda que neste momento se dedique mais à escrita de romances históricos. Estávamos a falar da escassez de memória, da cada vez menos presença de jornalistas séniores que possam ter ali um contexto diferente e uma memória que os mais júniores não têm, e o que isso poderá ter de consequências para o jornalismo e para a qualidade daquilo que é o jornalismo em Portugal e não só hoje em dia. Mas isso, pronto, seria uma conversa eventualmente diferente. Não é uma conversa diferente. Não é diferente, porque eu acho que isto acontece em todas as áreas. Acontece que se nós não cruzarmos, temos esse problema nas escolas, não é? Temos um corpo docente que tem mais de 50 anos, a grande maioria, uma percentagem mínima de jovens dentro do corpo docente, e o que isto vai acontecer é que vai sair por reforma um bloco de 60% dos professores e os mais novos. Não houve aqui uma geração do meio que se tornou herdeira de uma certa sabedoria no sentido de experiência e que por sua vez pode passá-la. E por outro lado, eu acho que os séniores também perdem muito, porque obviamente
que nós, uma vez o Alexandre Castro Caldas dizia-me isto, que quando eu o entrevistei, que o cérebro das pessoas mais velhas tende a usar a sua base de dados interna, ou seja, porque nos mexemos menos, porque se calhar convivem menos, porque se calhar viajam menos, eventualmente, a verdade é que vão buscar ao seu disco rígido, à sua base. E esta base pode ser enviesada em relação à realidade. Aquilo que nós temos como realidade já não é a realidade. E, portanto, nós às vezes achamos que temos razão, as pessoas mais velhas, e que é assim que deve ser, mas a nossa solução é completamente desfasada daquilo que se está a viver. Por isso, eu acho que quanto mais houver esta capacidade de usar a sabedoria dos mais velhos, a experiência, porque há a decisão, uma das coisas que eu sentia como jornalista, por exemplo, no Jornal de Destaque, a minha capacidade de decidir num instante é brutal por causa da experiência. Portanto, se há uma decisão a tomar, publicamos, não publicamos, vamos, não vamos, isto é um instante, porque eu tenho a experiência e a base para decidir, muitas vezes. E é mais difícil com quem não tem, não é? Isto, se calhar, não é assim tão longe da história e das decisões que se tomam. Se o Hélder souber, por exemplo, o que é que aconteceu no tempo do rei Dom Manuel? Porquê que o rei Dom Manuel fez um édito de expulsão dos judeus e dos judeus e dos mouros? Que os mouros ninguém se fala. E porquê que fez aquela conversão e o que é que aconteceu ali? Se calhar o Hélder vai fazer uma reportagem sobre a nacionalidade atribuída agora aos judeus sefarditas, essa nova lei, com uma leitura completamente diferente do que se não tiver essa informação. E com um lastro histórico e um lastro de conhecimento que se calhar informa bastante a escrita sobre a atualidade. Exatamente, portanto, nisto, quanto mais saberes e tempos se cruzar, é melhor. Com tanta, porque além de escrever romances históricos e outros, de ser colunista do Jornal de Negócios, de ter um programa de rádio, já lá vamos, se tivermos tempo, todos os dias, dá também cursos, conferências e palestras, tem a bondade e a gentileza de estar aqui connosco 1 hora à conversa, portanto, sobra-lhe pouco tempo para dormir. Mas eu gostaria de lhe perguntar em que qualidade costuma acordar-se, como jornalista ou como escritora? Que pergunta tão gira. Eu sonho imenso e os meus sonhos são... faço histórias, acabo de manhã, acordo e às vezes digo ao meu marido do género, eu estou cansadíssima porque eu tive que ir fazer e acontecer. Portanto, eu acho que nem a dormir a cabeça para completamente. Mas eu acho que, não sei, é muito difícil distinguir uma da outra, mas que acordo muitas vezes com artigos já escritos, acordo. Uau! E vai anotando durante a noite ou não? Às vezes anoto mesmo. Às vezes eu não, porque eu tenho a consciência que aquilo que está tão claro já não vai estar de manhã e vai desaparecer. E quando é muito emocionante, eu quero mesmo guardar. Muitas vezes aquilo que me pareceu brilhante, enquanto escrevi assim meio ensonada, quando leio de manhã não tem ponta para onde se lhe pega. Mas apesar de tudo, eu acredito muito nisto que vem dos sonhos. Olha, nós temos aqui uma pergunta de quem nos está a acompanhar online, é a Ruth Pires, que pergunta se a memória é uma ficção da realidade, como é que se faz ficção de uma memória que ninguém tem? Ui, a pergunta é ótima, mas eu acho que não se faz ficção de uma memória que ninguém tem. Eu acho que, pelo menos eu não sou capaz. Eu, aliás, costumo dizer que a realidade supera em muito a ficção. Há muitas coisas nos meus livros que eu teria sido incapaz de inventar. E portanto, eu ficção do nada, acho que é muito difícil. Uhum. No ano passado, para assinalar o bicentenário da Rainha Dona Maria II, iniciou uma coleção sobre rainhas de Portugal dedicada aos mais novos.
isto não é exatamente uma coisa nova para si, porque também já escreveu para leitores mais jovens. Mas não são trabalhos redobrados para si, ou seja, não é mais desafiante, lá está, trabalhoso escrever para um público mais jovem? Não, porque eu sou muito Peter Pan. Para mim, alguns dos meus livros favoritos são livros. Eu acho que, eu não estou a dizer que sejam os meus, mas um bom livro para crianças é um livro que o adulto lê com imenso prazer a uma criança e que a criança é um pretexto, a criança é uma desculpa para a pessoa chegar lá e dizer: posso-te ler o Peter Pan? Posso-te ler o Winnie the Pooh? E portanto eu acho que guardo muito essa memória de como era com 8, 9, 10 anos, com a sorte de ter netas exatamente dessa idade, em que eu posso muitas vezes testar se estou bem, se estou a ir bem ou se estou a ir mal. E isto nasceu muito desta coisa que é: as pessoas chegam, vêm ter comigo, têm a generosidade e a simpatia de vir ter comigo na rua, num banco de jardim. Ainda hoje estava sentada num banco de jardim com o meu papel de um jardim público e passaram 3 senhoras super simpáticas que pararam para conversar sobre os meus livros. E o que eu sinto é que muitas delas dizem: eu só comecei a gostar de história agora, aos 40 anos ou aos 45 anos. E eu pensei: porquê? É uma pena demorar tanto tempo e só nessa altura. Então, se calhar é possível que estes miúdos que comecem a ler a Dona Maria, publicámos ainda só 2, Dona Maria II e Dona Filipa, que estas crianças cresçam a gostar de um livro de história. É uma pena, por um lado, imagino que sim, só começar a desenvolver o gosto pela história aos 40 anos, mas também deve ser um prazer de saber que foi através dos seus livros. Porque se calhar, se não tivessem sido os seus livros, provavelmente algumas daquelas pessoas não teriam desenvolvido esse gosto pela história. Isso eu tenho a certeza que sim, sem modéstia. Acho que ao fim de 9 livros e de tantos anos, tenho a certeza pelo entusiasmo das pessoas e pelo facto de lerem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que elas de facto se aproximaram da história ou encontraram ali uma forma de se aproximar da história. E o que me dá muito gozo é que as pessoas não se ficam por ali, e por isso é que o livro tem uma bibliografia e por isso é que o livro tem um dramatis persona, ou seja, eu acho que as pessoas conseguem ali descobrir, quero saber mais sobre a Joana Beltraneja, por exemplo, que é uma personagem forte, que foi rainha de Portugal e que a maior parte de nós não sabemos, e que foi obrigada a professar e a tirar a coroa e substituir por um véu por maquinações da Isabela Católica e do Dom João II. E as pessoas têm lá a bibliografia para continuar e para ir descobrir mais. E têm os museus, e têm os sítios. Os roteiros, não é? Têm os roteiros para poderem seguir os caminhos. E eu acho que quando nós começamos a perceber e a dar significado, é tão divertido, quer dizer, isto preenche tanto. É que uma pessoa ir visitar um museu, porque sim, claro que é ótimo, mas ir visitar um museu à procura dos sinais da pessoa sobre a qual lê um livro é outra experiência completamente diferente. Sem dúvida. Olha, e se só pudesse escolher uma rainha portuguesa para tomar um chá, qual seria? Uma rainha portuguesa, se calhar a Filipa de Lencastre, se só pudesse, se calhar a Filipa de Lencastre. Muito bem. Acho que sim. Podemos falar um bocadinho agora da rádio? Podemos? Vou só dar uma pincelada que me parece bastante importante, não só pelo tema, mas antes de ir à rádio ainda assim, a Isabel, num trabalho numa das várias reportagens que publicou sobre a adoção em Portugal, num trabalho assinado com a jornalista Carla Marina Mendes, Não Amam Nem Deixam Amar, recebeu o primeiro prémio de jornalismo, Os Direitos da Criança em Notícia. Esta é uma área muito sensível, os direitos da criança, a forma como a criança é noticiada, como os seus direitos são-lhe ou não subtraídos e como isso é espelhado depois na notícia e tem depois
a história tem a sua continuidade nas pessoas que ou leem no jornal, ou veem na televisão, ou veem na rádio. Esta parte de escrever sobre crianças e de escrever sobre os seus direitos é algo que, justamente, no seu caso, foi premiado, mas que nem sempre é tratado da melhor forma nos mídia atualmente. Helder, eu acho que eu tenho-me revoltado contra isso muitas vezes, nomeadamente através das crónicas. Temos casos de depoimentos de crianças a juízes que acabam, não se sabe como, em capa de revista, porque os pais são duas personalidades mediáticas e, portanto, tudo é permitido. Temos casos, mesmo de cada vez que há estes casos dramáticos, por exemplo, ainda há pouco tempo tivemos aquela menina, a Valentina, e embora todos os jornalistas estivessem com tanta pena da criança, e bem, de uma história absolutamente trágica, expunham o irmão ou meio-irmão desta, nem sequer sei se é meio-irmão, mas a outra criança que tinha assistido a este crime, expunham-na com a maior alegria, como se ela, afinal, estavam a criticar, mas afinal estavam a explorar, no fundo, aquela outra criança. Eu acho que o nosso código deontológico é muito claro sobre isso, e eu acho que, de facto, o jornalismo tem momentos em que não respeita os direitos destas crianças, e nós, como no outro lado, como consumidores desta informação, também acabamos por ser cúmplices dela. Quando uma criança surge na comunicação social, ela vai ficar para sempre marcada em relação aos amigos, em relação às pessoas que vivem à volta. Às vezes as próprias famílias vão perguntar a estas famílias o que é que elas pensam e o que é que elas acham, e aí eu tenho uma posição muito conservadora, porque há colegas nossos que poderão dizer, mas a família quis, são maiores Sim. E vacinados, e eu acho que nós sabemos o impacto que as coisas vão ter. Nos incêndios de Pedrógão, isto aconteceu tantas vezes, e eu pergunto-me, parece estranho, porque aparentemente uma pessoa podia dizer, vai-te embora, mandar os jornalistas e as câmaras embora, mas quem é que tem cabeça no momento daqueles, claro, se calhar, para ter consciência dos seus direitos e dizer que não quer fazer um depoimento? Aquelas jornalistas que vão atrás de uma mãe que perdeu um filho a perguntar como é que ela se sente. E eu nisto acho que, há bocadinho falávamos, isto é preciso que nas redações haja pessoas séniores que digam não vale tudo, e paciência, podemos ter menos audiências, mas isto vai, o nosso canal de televisão, o nosso jornal, a nossa revista vai acabar por convencer pelo menos os leitores que nós queremos manter, de que somos um jornalismo diferente. E eu, em termos dos direitos das crianças, acho que de facto já se faz mais. Hoje em dia não se põe a cara de uma criança como se punha, não se entra numa instituição e filma-se, como eu vi há uns anos, a perguntar aos meninos porque é que, se eles têm muita pena, que a mãe não os vá ver no dia da mãe. Eu às vezes acho que nós dividimos as crianças entre as nossas e estas Exato. Crianças institucionalizadas e estas crianças, e isso é muito revoltante, porque estas crianças precisam muito mais de ser protegidas do que as nossas. Muito bem, agora finalmente para a rádio, a Isabel esteve em antena 15 anos com o Eduardo Sá, com quem já tive também em um fórum algo semelhante a este, já tive o prazer de conversar, com quem já tive o prazer de conversar. Chamava-se o Dias do Avesso, agora tem os números Sem Espinhas, que é um programa diário da Antena 1. Hoje, por exemplo, falou das paixões em série que atraem psicopatas. É um programa muito, muito engraçado, cerca de 5 minutos, corrija-me se estou enganado. Não, está certo. Mas para quem não conhece, fica já agora o convite, mas explique do que trata este programa, Números Sem Espinhas.
É feito por mim e pela Alexandra Almeida Ferreira, que tem o lado do economista na cabeça, enquanto eu tenho mais este lado de jornalista humanista deste lado. Mas a ideia é pegar num número e tirar-lhe as espinhas. Ou seja, há números que nós vemos e que aparecem a abrir telejornais, etc., mas depois, na realidade, há uma realidade nos bastidores desse número e nós queremos mostrar essa realidade. Diga, por exemplo, o número dos divórcios, que era um número que aparece sempre todos os anos a dizer divorciaram-se 10 casamentos, 100 casamentos acabam em 90 divórcios. Exato. Isto é um número cheio de espinhas, porque quem muitas vezes leu este número e falou deste número está a comparar coisas que não são comparáveis. Na realidade, um casamento dura 13 anos, a 14, 15 em média. Portanto, quando nós comparamos os dados do mesmo ano, imagine, em 2019 há 100 divórcios e 100 casamentos. Mas estes 100 divórcios não se reportam àqueles 100 casamentos, reportam-se a casamentos, ou seja, a percentagem é muito mais pequenina. Portanto, para os arautos de dizer que a família se está a dissolver, que hoje em dia, etc., aqueles números interessam muito, mas a verdade é que aqueles números não contam aquela história. E, portanto, como há bocadinho estávamos a falar, o número de umas crianças em instituição é verdade, mas que espinhas é que estão por trás deste número? Ou os números desceram das instituições? Sim, mas desceram porque as crianças com 18 anos deixaram de contar, mas não desceram em relação às crianças que continuam lá e que não têm solução. Portanto, é muito isto, é descobrir a verdade por trás dos números. Isso é uma preocupação que imagino que também exista pela formação jornalística e também pelos cargos de direção que também foi ocupando na área. Olha, Isabel, e o próximo livro? O próximo livro, já tenho aqui muitos livros, felizmente está escuro e não pode ver a minha estante. Exato. O próximo livro... lá ao fundo. Exatamente, a família toda lá atrás. A família toda. Mas já está na calha, já estou a pensar. Uhum. Mas não pode revelar, como é natural. Não. Olha, porquê diz que vivendo em Sintra é também uma das suas causas? Sintra é uma das minhas causas porque eu acho que o património que eu tenho o privilégio de viver próxima é absolutamente extraordinário e acho que a Parques de Sintra tem feito um ótimo trabalho. Mas também é uma causa, neste momento a pandemia tornou Sintra com menos pressão turística, mas a verdade é que nos últimos anos havia milhões e verdadeiramente milhões de pessoas a visitar Sintra e proteger Sintra, proteger a Serra, proteger o património da circulação, do excesso de pessoas, para quem aqui vive é uma causa, não é de maneira nenhuma cortar com o turismo, nem dizer isto é a minha quintinha e eu não quero que ninguém venha para cá, pelo contrário, é triste quando, como neste momento, o turismo está tão em baixo, eu sinto muita falta do turismo nesse sentido, porque acho que é uma fonte de riqueza deste país e o dinheiro dos turistas, de quem às vezes dizemos tão mal, permitiu recuperar património, mas simultaneamente, embora a Câmara Municipal de Sintra tenha feito alguns esforços, nomeadamente cortando a circulação do trânsito na vila, há ainda muito para fazer, por isso eu sinto que é uma causa no sentido da preservação. Muito bem. Olha, Isabel, foi mais uma vez um enorme prazer falar consigo. Espero que da próxima seja num registro presencial e não presidencial, já agora. Não, presidencial já há muitos candidatos. Exato, já está. Isso já está cheio. Já está cheio, mas presencial. Queria também agradecer às pessoas que nos acompanharam lá em casa e que foram deixando aqui alguns comentários nesta lagartixa que nós vemos no fundo do ecrã. Correr cá em baixo. Exatamente, houve um que estava aqui com vários pratos no ar,
mas alguém dizia que é um gosto não apenas lê-la, mas também ouvi-la. Portanto, lamentavelmente não consigo já recordar-me do nome da pessoa que o escreveu, mas fica esse registro. Muito obrigado pela disponibilidade. E para a semana tem o Álvaro de Laborinho Lúcio, não é? Já está a fazer o meu trabalho, veja lá. Muito obrigado, exatamente. Na próxima quarta-feira, dia 30, portanto, de hoje a uma semana, exatamente à mesma hora, 21h30, Álvaro Laborinho Lúcio, que é também um excelente conversador. É uma pessoa extraordinária e é sério, eu vou cá estar para o ouvir. E pronto. É o Helder que o vai moderar? Não sou. Mas não vais mal. Mas certamente será bem moderado. E vou recordar também que a Ler nos Olhos nos Olhos é uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras e, claro, com a produção executiva da Book Company. Mais uma vez, Isabel, muito obrigado. Obrigada, Helder, e a toda a gente. Exatamente, e a toda a gente que nos acompanhou desse lado.